Vivemos em um mundo onde o perigo pode estar à espreita em uma esquina. De repente você tranquilo andando pela rua e dá de cara com nada menos do que um leão. E olha o susto, que aterrorizante, meu! Animais selvagens são criaturas impressionantes, não é mesmo? Normalmente, estes animais vivem na natureza, não é? E não têm contato com os seres humanos, ou pelo menos não deveria ter. Esses animais lutam para sobreviver e se alimentar e devem ter o seu espaço respeitado. Mas com o aumento populacional, os seres humanos têm desrespeitado esse limite e acabamos invadindo cada vez mais o habitat desses animais. E seja pelo desmatamento, as queimadas, a agropecuária ou a ocupação humana, o que acaba prejudicando o ciclo de vida dessas criaturas formidáveis e nos colocando em risco, fazendo com que alguns deles migrem para o perímetro urbano. Por isso, muitos desses animais já se encontram em extinção, como o caso do leão. E no vídeo de hoje você verá 10 ataques de animais impressionantes a seres humanos capturados por câmeras. Então já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vamos nessa, pessoal! Cobras. A maioria das pessoas tem medo de se aproximar de um animal desse, ou dele se aproximar de você. Eu sou uma delas. Algumas são venenosas e seu veneno pode ser mortal. Geralmente, elas podem aparecer em um quintal da casa. Pior é quando aparece dentro da casa. Poucas vezes na história foi documentado que uma cobra atacou e comeu uma pessoa. Mas infelizmente 2 casos aconteceram e um deles eu vou te contar agora. Esta infeliz história aconteceu na ilha de Muna, na Indonésia. Uma senhora de 54 anos chamada Watiba saiu à noite para sua plantação de milho. Como ela não retornou, seus familiares resolveram procurá-la no dia seguinte. Os moradores da ilha se dividiram para procurar a vítima e, ao decorrer das buscas, 2 dias após o desaparecimento, eles encontraram uma cobra python inchada, parecendo ter consumido algo grande. O réptil tinha cerca de 7 metros de comprimento e apresentava dificuldades para se locomover. Os aldeões resolveram matar o animal para descobrir o que ele havia devorado. Quando a cobra imensa foi aberta, eles ficaram aterrorizados e encontraram, infelizmente, o corpo da vítima lá dentro. Segundo informações, a cobra provavelmente matou a mulher por sufocamento. Eu precisei dar uma mascarada nessas imagens porque o YouTube proíbe, são imagens realmente muito fortes. Eles acreditam que a cobra estrangulou a mulher e começando pela cabeça. E apesar de ter acontecido isso, essa é uma situação extremamente muito rara de acontecer, pois nós, seres humanos, não fazemos parte do cardápio desses animais e eles não nos veem como comida. Deus me livre! Isso segundo os especialistas. Mas, em todo caso, sempre devemos tomar todo o cuidado com essas criaturas perigosas. Ursos. Todo mundo sabe que os ursos não são nada fofos, como os ursinhos de pelúcia, ou gentis, como os nos desenhos animados. Pelo contrário, eles são super territorialistas e se tornam agressivos ao menor sinal de perigo. Portanto, se uma pessoa ficar por qualquer razão cara a cara com um animal desses, sua vida corre sérios riscos. Por isso, é sempre bom ter cuidado ao andar em certas trilhas em países onde habitam esses animais. Infelizmente, esse grupo de ciclistas decidiu fazer uma trilha e foram surpreendidos com um enorme urso. E era um enorme urso pardo que surgiu do nada do meio da floresta e começou a perseguir um deles. Foi um momento aterrorizante e o nível de adrenalina deles deve ter ido às alturas. Mas agora eles ficarão mais atentos antes de ir pedalar em uma trilha onde possam encontrar um urso. Em uma manhã, este homem decidiu fazer uma caçada na floresta e ficou caminhando por ali para explorar um pouco mais o lugar. Instantes depois, ele avista um urso à sua frente, mas ele não fica intimidado com a presença do animal. Definitivamente, ele não sabia com quem estava mexendo. O urso se sentiu incomodado com a presença do homem ali por perto e veio pouco a pouco em sua direção. O urso se aproximando e o homem não saiu do lugar.
De repente, ele percebeu que o perigo estava cada vez mais próximo e quando tentou usar a sua flecha, ele realmente não conseguiu de tão nervoso que ficou. O urso parte para cima dele e o derruba. Ele não consegue mais gravar, pois a câmera cai no chão. Nossa, que desespero, hein? Não temos imagens de saber como foi que ele conseguiu escapar. Mas finalmente sabemos que ele sobreviveu a tudo isso, porque ele voltou para buscar sua câmera sã e salvo. E mais uma história para contar. E ainda devem ter muitas pessoas achando que esses ursos são parecidos com o Zé Colmeia. Muito bem, Catatão! Elefantes. Imagine você, meu amigo, andando pela rua de boa. De repente você dá de cara com quem? Enorme elefante. Há muitos países em que esses encontros são bastante comuns, como Tailândia, Índia, Camboja. Veja essas imagens. 2 motociclistas estavam tentando atravessar uma estrada na Índia, quando de repente foram surpreendidos com um elefante enfurecido. O animal avança em direção a eles e logo eles deixam a moto e saem disparada para salvar suas vidas. Ainda bem que o elefante desistiu, só queria dar um susto neles mesmo. Esse carro estava tentando atravessar a estrada e estava parado no meio da rodovia, mas não contou que havia um elefante ali por perto vindo em sua direção e atacou o carro com sua força descomunal. Ele sentou no carro, quase esmaga o carro inteiro. O motorista dentro desse carro certamente ficou morrendo de medo, aterrorizado. E ele conseguiu sair de ré e foge com o carro quase todo destruído. Segundo os especialistas, o mau comportamento pode estar relacionado à época do acasalamento. E por eles serem super territorialistas, eles veem o carro como se fosse uma ameaça para eles. Isso porque esses animais têm força suficiente para levantar um carro como se fosse feito de isopor. Então, na época de acasalamento, os hormônios ficam explodindo nesses animais. Isso acontece mais nos machos. Então, meu amigo, quando você for um dia passear por esses países, tome cuidado. Leopardos. Essa história foi registrada em Mumbai, na Índia, onde uma senhora chamada Nirmala, de 55 anos, após o seu jantar, foi sentar no seu jardim para tomar um ar fresco e nem imaginava que um leopardo já a observava. Observe que a senhora caminha devagarinho, com bastante dificuldade. O leopardo está logo aqui atrás. Observe seus olhos brilhando no escuro. E ela se senta com todo o cuidado, cerca de 5 metros de onde está o felino. E o animal, com toda a sua astúcia, vem devagarinho por trás dela. Então o predador dá um ataque de surpresa. Imediatamente ela pega sua bengala e dá umas bengaladas nele, que foge dali. E ao ouvir os seus gritos, sua família imediatamente vem socorrê-la. Mas ela sozinha colocou o leopardo para correr. Na hora, só pensei em me defender. Nem imaginei que fosse um leopardo. Pensei mesmo que fosse um cachorro, disse a senhora, que ficou apenas com alguns leves ferimentos, mas conseguiu sobreviver. Que história surreal! Este outro ataque aconteceu na vila Maharashtra, também na Índia. E é simplesmente impressionante quando olhamos a gravação. Alguns homens estavam consertando um telhado, quando de repente um leopardo surgiu de dentro das telhas e começou a atacá-los. É claro que as pessoas ficaram assustadas e fugiram, tentando se esconder onde pudessem. Eita, mas que loucura! Acuado, o leopardo tentou escapar. Ele também estava muito assustado. Veja aqui a carinha dele de medo e se escondendo. Finalmente, depois de horas, a equipe conseguiu capturá-lo com dardos tranquilizantes e devolvê-lo à mata em um local seguro. Raposa. Agora, saindo da Índia, vamos para os Estados Unidos, em Nova York, onde essa história aconteceu. Uma câmera de segurança registra o momento em que uma raposa surpreende uma mulher na frente da sua casa enquanto falava ao telefone.
olha a raposa chegando por trás e vai em direção à mulher e morde ela. Acho que a mulher pensou até que era um cachorro. A raposa tá louca. Olha isso! Gente, e ela se sacode toda para tentar se livrar do animal. Olha esse chute! E a raposa continua indo para cima dela. E ela realmente continua chutando cada vez mais forte. A raposa pulou no colo dela e ela joga a raposa para o chão e rodopia tentando se livrar da raposa, mas a raposa está mordendo a mão dela. Até que um vizinho ouve seus gritos e corre em sua direção com um pedaço de pau. Só assim a raposa acabou fugindo. Esta senhora se chama Cherry Russo, de 61 anos, e teve alguns cortes por suas mãos e precisou ser vacinada contra a raiva, pois quando a raposa foi capturada, foi sacrificada porque se descobriu que ela estava com raiva. Mas é a raiva da doença, ou seja, ela também pode matar. Aliás, qualquer tipo de raiva pode matar uma pessoa. Me serve, Nadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Leão. Esta nos parece ser uma cena rara e aterrorizante. Um feroz leão vagando pelas ruas de uma pequena vila no oeste da Índia. Mas para os moradores dessa comunidade, tornou-se uma visita comum. Este predador de topo anda pelas ruas promovendo pânico para a população local. Mesmo sendo perigoso, muitos aldeões aprenderam a conviver com esses animais, tomando precauções para se manterem seguros. Uma das maiores preocupações é a tendência do leão roubar o gado local, que para o aldeão é um grande prejuízo. Este vídeo mostra um momento arrepiante. Enquanto muitas pessoas passavam por uma estrada, uma majestosa leoa emergiu lentamente do mato e atravessou a estrada tranquilamente. Estes encontros podem ser muito perigosos para ambos, porque o leão ele pode atacar quando se sente ameaçado ou encurralado. Mas eles entendem que esses animais simplesmente estão seguindo os seus instintos. E na verdade foram as pessoas que invadiram o seu território. Este motociclista nem ousa atravessar na frente da leoa, ainda mais quando são duas leoas. E se algum dia você resolver fazer um safari, você já sabe o que espera por você. E mesmo que você ame esse gato feroz, esses animais são dono desses lugares. Não é à toa que eles são chamados de reis. Então, não tente nenhum tipo de gracinha. Feche bem a janela do seu carro. Este aqui ficou curioso em saber que tipo de máquina estava invadindo o seu território e começou a morder o retrovisor do carro. Acho que ele estava verificando se isso era algo de comer. As próximas imagens que você verá é surpreendente, para não dizer sinistro. Pensa, mano, todo mundo tranquilão dentro do seu carro e a leoa se levanta e vem fazer uma abordagem pessoalmente. Todo mundo feliz registrando esse momento e lá vem a leoa dar as boas-vindas aos convidados. Você sabe, né, que a capacidade desses felinos nunca devemos subestimá-los. Eles são bastante inteligentes e nos surpreendem. Imediatamente, a moça fecha a porta do carro. Nossa, mano, que desespero. Você pensa que vai ser comido lá dentro por uma leoa. Essa foi por pouco, hein? Que vacilo grande. Que grande livramento, eu diria. Foi uma ação rápida e impressionante da leoa. Vamos ver novamente, só para você ter uma noção de como foi que esse povo se sentiu lá dentro. Depois dessa forte emoção, pessoal, tenho certeza que ninguém mais vai querer andar no meio dos leões com a porta do carro destravada. Onça parda. Uma onça parda, ou sussuarana, conhecida também como puma, chegou de surpresa na cidade de Cerqueira César, no interior de São Paulo. Ela foi encontrada em uma unidade de saúde. Imediatamente, as equipes responsáveis foram chamadas para capturar o puma, mas foram feitas várias tentativas sem sucesso. Ela escapou e saiu em disparada pelas ruas da cidade, trazendo pânico à população. Ela estava correndo pelo asfalto, procurando abrigo nas casas e cruzando com moradores desavisados. Uma cena curiosa, para não dizer aterrorizante, que deixou uma cidade inteira em alerta. Percebe-se que ela está bastante acuada, procurando um lugar para se esconder.
e ela só foi capturada horas depois, após terem acertado um dardo tranquilizante. O animal foi medicado e solto em uma reserva florestal. Era um macho de 3 anos de idade. Agora ele conseguiu encontrar o rumo da sua casa. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Deixe seu like no vídeo. Isso é muito importante para mim. Então, até o próximo vídeo, pessoal.